Bom, continuando aqui nas medidas de resumo, nós vamos ver agora as medidas de variabilidade e de posição, né? Ou pode ser tanto variabilidade quanto medida de dispersão, tá? Tem esses dois nomes, a mesma coisa. A gente vai conversar de variabilidade. A ideia da variabilidade é a seguinte: nós vimos os valores centrais, mas como é que eu mensuro o comportamento em torno dessas medidas de centralidade, né? Será que eles estão muito homogêneos ou muito heterogêneos em relação à medida de centralidade? Então, esse tipo de pergunta a gente não tem como responder usando somente média, mediana e moda, né, as medidas de centralidade. A gente precisa também das medidas de dispersão, e elas que vão nos indicar eh, como está esse comportamento em torno da medida de centralidade. Bom, a ideia de dispersão ela está inteiramente ligada com o conceito de homogeneidade e heterogeneidade. Quando eu tenho baixa dispersão ou baixa variabilidade, eu tenho os dados homogêneos, ou seja, eles são mais parecidos entre si ou são valores muito próximos da medida de centralidade. Já a heterogeneidade significa que os pontos, né, as observações, os objetos estão mais longe da média, consequentemente, eles são mais diferentes um dos outros. Então, a dispersão ela vai conseguir, né, a variabilidade ela vai conseguir mensurar o grau de heterogeneidade dos meus dados. Se é muito ou pouco. A medida mais usada para se calcular é, variabilidade é a variância, tá? E a variância ela calcula eh, a dispersão dos dados em torno da média aritmética, né? Aquela média amostral. Então, o que a gente tem aqui é que a variância ela é uma medida de dispersão, né? E ela traduz ali, ela mensura a quantidade de variabilidade ou de heterogeneidade nos nossos dados. Ela é uma medida sempre positiva, tá? Ela é sempre maior do que zero. E ela tem essa expressão aqui para o cálculo dela. A gente representa como sendo a variância amostral, ou seja, a variância calculada em cima da amostra, como sendo esse S2, S ao quadrado, tá? E ela tem essa expressão. Essa expressão ela traduz o seguinte: eu tenho aqui xi como sendo as minhas observações, né, os valores que eu estou observando, e o x barra é a minha média amostral. Então, eu tenho aqui uma diferença entre o que é observado e o que é média, né? Ou seja, eu tenho aqui uma distância que a gente chama de desvio, né, do valor observado para a média. Então, a gente consegue mensurar essa, essa distância, e essa distância a gente eleva ao quadrado só para essa medida aqui ela ser sempre positiva, tá? Então a gente tem uma espécie de média do quanto os valores estão se afastando da média aritmética. Então é isso que a variância, né, por meio dessa expressão, nos diz. Então, assim, a variância pequena, ela, ela indica que os meus dados são homogêneos, tá? E por conta de ser homogêneos, eu não vou ter aqueles três fatores de heterogeneidade, que eu não vou ter, possivelmente eu não vou ter, tá? Valores extremos ou discrepantes, não vou ter grupos,
e nem vou ter assimetria. O que eu vou ter são dados homogêneos e é, aproximadamente simétricos, tá? Eu posso ter uma variabilidade pequena e ter valores extremos? Pode, tá? Por isso que eu estou falando é, que a variância pequena, ela indica que possivelmente eu não tenho esses, é, esses fatores, tá? Mas pode ser que sim, é, ocorra. A questão da análise, né, da análise de dados é que você não pode confiar em um único indicador. Você precisa analisar vários indicadores. Então, todas essas medidas de resumo que nós estamos vendo. E também precisamos do recurso gráfico para nos auxiliar, tá? Então, análise de dados não é uma coisa simplesmente olhar um único indicador e ficar por aqui, não. A gente explora os dados e a gente obtém muitas informações e vai juntando, né, esses indícios sobre o comportamento dos dados. Então, variância grande significa que eu tenho heterogeneidade nos meus dados e, geralmente, quando eu tenho valores extremos, grupos ou assimetria, a minha variância acaba ficando grande também. Lembrem que a variância, ela é uma medida que leva em consideração a média amostral. Então, consequentemente, ela é uma medida que é sensível a valores extremos. Se eu tenho um valor extremo muito longe da minha média, então essa distância aqui vai ser muito grande, fazendo com que a média, né, dessas distâncias também persiga esse valor que é grande. Então, a variância ela pode ser vista como uma média desses desvios. Se eu tiver um desvio que é um valor extremo, então a variância vai perseguir esse valor extremo também, tá? Bom, o problema da, da variância é que, como tem aquele quadrado lá do desvio, então a unidade de medida do que nós estamos observando sempre vai sair ao quadrado. Por exemplo, a variância do tempo de fabricação de um produto é 4,5 segundos ao quadrado. Bom, segundos ao quadrado não tem uma interpretação para isso, tá? Então, fica de, o que que acontece? A variância fica difícil de você interpretá-la por conta da unidade de medida sempre vir ao quadrado. Então, o que a gente faz é usar o desvio padrão, que é simplesmente fazer a raiz quadrada da variância, e aí você volta com a unidade de medida para a escala original dos dados. Então, o que antes aqui era segundos ao quadrado, volta para segundos. Aqui no caso da variância de peso, que é em quilogramas ao quadrado, voltaria para quilogramas. E a altura de pessoas em, em centímetros, aqui que seriam centímetros quadrados, voltaria para centímetros, tá? Então, a ideia do desvio padrão é essa. Ele ainda é um grau de, ainda é uma medida que mensura o grau de dispersão, né? Porque ele é função da variância, só que ele tem essa unidade de medida original dos dados. Bom, mas mesmo assim é difícil a gente determinar o que é uma variância grande e o que é uma variância pequena, por conta da unidade de medida. Por exemplo, é, se eu, se eu disser que a variância do peso de pessoas, a variância do peso de nós humanos é, digamos, colocar a variância não, vou colocar o desvio padrão. O desvio padrão é que 2 quilos.
será que essa quantidade de quilo é grande ou pequena? Bom, para humanos, ela não parece uma diferença tão grande assim, tá? Então, aqui ela seria pequena ou aceitável. Mas se eu penso, por exemplo, peso de caminhões maiores, eu colocar aqui 1.000 quilos, o desvio padrão é de 1.000 quilos. Será que isso é grande ou é pequeno para tamanho de caminhões? Eu não sei. Fica difícil, né, a gente interpretar isso, porque vai depender aqui do que a gente está observando. Bom, e para nos ajudar nisso, né, para dizer se é uma variabilidade alta ou se é uma variabilidade pequena, nós usamos uma outra medida que é chamada de coeficiente de variação, que ela é função do desvio padrão, tá? Então, consequentemente, ela mensura a- o grau de variabilidade, só que ela divide aqui a variância, o desvio padrão, pela média amostral. Fazendo isso, elimina o efeito, né, da unidade de medida, então você passa a olhar tudo sobre uma mesma escala, então você não vai ter problemas nem de escala, nem de unidade de medida. E aí você consegue interpretar e dizer se aquilo é uma variabilidade alta ou grande. A gente multiplica por 100% para ficar um número fácil de observar, tá? Mas, na verdade, funciona assim. Quanto mais próximo de zero é o coeficiente de variação, ou seja, quanto menor foi o coeficiente de variação, menor é a variabilidade. E quanto maior for esse valor, maior vai ser a variabilidade, tá? A gente usa uma escala simples, tá? Tem outras escalas em outras literaturas, mas essa daqui é o suficiente para a gente. Quando o meu coeficiente de variação ele está abaixo de 50%, a gente diz que os dados têm baixa variabilidade. Se ele está entre 50% e 70%, a gente diz que tem uma variabilidade moderada. E acima de 70% a gente considera como sendo uma alta variabilidade, tá? Então, essas três medidas, elas mensuram o, o, o grau de dispersão, mas cada uma tem eh, uma interpretação diferente ou uma informação a mais que elas nos dá. Vamos voltar aqui para o caso dos nossos pinguins. Eu vou pegar aqui eh, uma única espécie de novo. Na verdade, eu não vou pegar uma única espécie, não. Vou pegar o conjunto de dados inteiro, tá? Porque aí a gente sabe que existe um fator de heterogeneidade, que é a espécie, e aí vamos ver se a gente consegue observar isso nos valores que a gente vai encontrar aqui. Então, média e mediana são valores até que próximos, né? Porque a gente está falando de gramas, então são valores próximos. A variância disso daqui é 648.372,5 gramas ao quadrado, né? Que para a gente não faz muito sentido analisar gramas ao quadrado. Então a gente usa o desvio padrão e aí o desvio padrão do peso desses animais é de 805 gramas, tá? Então aí já tem uma informação melhor para a gente. Então eles variam aí entre 805 gramas. Bom, mas 805 gramas é uma quantidade grande, né? É uma variabilidade grande ou é uma variabilidade pequena?
Aí eu vou calcular agora o coeficiente de variação, que deu aqui 19%, tá? 19% olhando na nossa tabela, tá aqui, ó, no primeiro caso. Ele é menor do que 50, consequentemente tem baixa variabilidade. Então, assim, mesmo que exista uma diferença entre os pesos dos animais, por ter três espécies diferentes, mesmo assim, ainda é considerado um grupo, né, um conjunto de dados com grupos bem homogêneos. Isso significa que, em termos de peso, tá, de massa corporal, essas três espécies elas não têm uma diferença tão grande assim, tá? Se eu tivesse uma diferença grande, eu teria uma dispersão, né, um coeficiente de variação maior e, consequentemente, uma das hipóteses para isso seria a diferença, né, na massa corporal entre as espécies. Tá? Mas aqui não tem nenhum indício. Tá? E depois a gente pode até fazer, mais para frente nós vamos fazer teste e verificar, né, se realmente esses indícios que nós estamos tendo aqui são verdadeiros, né, ou não. Tá? Então, assim, medida de dispersão é somente isso. São essas três medidas e elas vão dizer para a gente o grau de variabilidade dos dados para a gente. A gente até consegue usar essas medidas de variabilidade como, como um método para a gente identificar valores extremos. Tá? A forma de fazer isso é criando um intervalo a partir da média e do desvio padrão. Eu vou criar aqui um intervalo baseado na média e no desvio padrão, que é onde o limite inferior desse intervalo vai ser a média menos 3 multiplicando desvio padrão, 3 desvios padrões. E o limite superior desse intervalo vai ser mais 3 desvios padrões. Então significa que LI, que é 1634, e LS, que é 6465, significa que dentro desse intervalo eu tenho mais de 99% das observações. Então, significa que a probabilidade de eu ter pinguins com uma massa corporal menor do que 1634 ou maior do que 6465, a probabilidade disso é menor do que 1, tá? E aí a gente pode usar esse limite inferior e limite superior para detectar valores extremos. Por exemplo, vamos ver se tem algum pinguim que tenha eh, que esteja abaixo, né, desse limite inferior. Bom, e aqui eu pesquisando não tem nenhum
pinguim, né, que tenha a massa menor do que esse limite inferior. Então, eu não tenho nenhum pinguim aí que possa ser um candidato a valores extremos, tá? Para a esquerda, né? Considerando os valores pequenos. Agora a gente vai fazer a mesma coisa para os maiores. Será que tem um pinguim que é muito maior do que os outros, que tem uma diferença significativa? Também não. Não tenho nenhum pinguim que seja maior do que isso. E aí, para a gente verificar isso, basta fazer o histograma e a gente vê que não tem nenhum daquele indício de valor discrepante, né? Não tem eh, nenhum retângulo desse aqui separado da maioria. Então, isso daqui a gente pode usar como uma medida para detecção de valores extremos. Essa metodologia ela é muito usada na indústria ou em qualquer área de voltada para controle de qualidade, controle de processo. Eles utilizam essa aqui, ó. Eles utilizam essa metodologia, né, que é baseada na média e no desvio padrão, só que aqui ele coloca outras coisas, tá? E aí funciona assim. Se um processo, né, a- a- aquilo que você está observando, ele sai do, desses limites, né, ou ele é maior do que o limite superior, ou é menor do que o limite inferior, a gente diz que a probabilidade dele pertencer à população é muito pequena, é menos de 1%, tá? Então, eles não são daquela população, logo está acontecendo algum erro. Se eu estou fabricando aqui, por exemplo, eh, um produto, e aqui a, a variável que a gente está observando, né, para esse produto, ele está acima dos limites ou abaixo dos limites, a gente considera como sendo algum problema, tá? Algum erro no processo. Em epidemiologia também usa-se isso para detectar quando a gente tem casos de doenças que são endêmicas e passam a ser epidêmicas, ou pode ser surto, né? Pode ser surto, que é o menor grau, a epidêmica e pandêmica. Então você usa esses limites aqui para dizer, ó, se o número de casos ultrapassar, aqui no caso 110, por exemplo, essa doença ela está tendo um surto ou está chegando a um nível de epidemia, tá? Então, é, esses limites eles são bastante usados para isso. Bom, e agora vamos para as medidas de posição. As medidas de posição só é uma, é, que são chamadas de separatrizes, que são valores que vão dividir os meus dados em partes iguais. E nesse caso, nós vamos ver as separatrizes que dividem os dados em quatro partes iguais, ou seja, cada parte tem 25% das observações. Essa medida é chamada de quartis, né? O quart aqui já nos dá uma ideia de que vai ser dividido em quatro pedaços. E aí nós temos três separatrizes associadas ao particionamento em quatro pedaços. Que é o primeiro quartil, que é aqui nessa linha, ó, eu tenho aqui o mínimo,
e aqui eu tenho o primeiro quartil. Significa que entre o mínimo e o primeiro quartil eu tenho 25% das observações da minha amostra. As outras 75 estão fora desse intervalo, são maiores do que o primeiro quartil, tá? E aí depois eu venho com a segunda separatriz, que é o segundo quartil, né? Só que o segundo quartil eu tenho abaixo, aqui, ó, entre o mínimo e o primeiro quartil eu tenho 25% das observações. Entre o primeiro quartil e o segundo quartil eu tenho mais 25% das observações, ou seja, eu tenho 50% das observações abaixo do segundo quartil e também vou ter 50% das observações acima do segundo quartil. Então, esse segundo quartil é a própria definição de mediana, tá? Então, o nome do segundo quartil vai ser mediana. Agora, do terceiro quartil, eu tenho aqui, ó, do mínimo ao primeiro 25, do primeiro à mediana 25, da mediana ao terceiro mais 25, totalizando aqui 75% das observações, ficando apenas 25% das observações acima, acima dela, tá? Os quartis, eles eh, são, são as nossas primeiras eh, valores assim que a gente consegue eh, ter uma estimativa de probabilidade, tá? Por exemplo, qual a probabilidade de um determinado valor ser menor do que o primeiro quartil? 25%. Qual a probabilidade dele ser maior? 75%. Tá? Qual é a probabilidade de um valor ser maior que a mediana, mas ele é menor do que o terceiro quartil, tá? E aí é um pouco mais de 50%. Tá? Então, isso aqui já ajuda a gente a entender bastante sobre as nos ajuda a ter uma noção de termos de comportamento probabilístico dos nossos dados, tá? Por conta dessa estimação aqui usando proporções. A outra utilidade interessante para os quartis é na hora de identificar valores, desculpa, aqueles fatores de heterogeneidade, como principalmente a simetria. Nesse caso aqui, ó, quando eu tenho a distância do primeiro quartil para a mediana e da mediana para o terceiro quartil, valores iguais, né? Essas distâncias são iguais. Então, esses meus dados aqui, eles são homogêneos e são simétricos, tá? Se o terceiro quartil estiver mais longe ou o primeiro quartil se afastar, aí a gente já tem, né, indícios de assimetria. Para facilitar ainda mais a compreensão na hora de fazer esse tipo de análise, existe um gráfico que não está lá na aula de gráficos, eu deixei para essa aula, justamente porque a gente precisava do conceito de quartil para entender esse gráfico. Esse gráfico é o box plot, que ele é essa caixa aqui, né, onde é, ele- geralmente ele não é colocado assim na horizontal, tá? Ele é colocado assim na vertical. Então, o que eu tenho aqui nesse box plot é essa linha do meio aqui do retângulo, né, do retângulo grande. Essa linha do meio é a mediana, ou o segundo quartil. Essa linha aqui de cima é o terceiro quartil. E essa linha aqui de baixo é o primeiro quartil. Então, o que nos ajuda o box plot? Se você olhar o retângulo formado da mediana até o terceiro quartil, ele é menor do que o retângulo do primeiro quartil até a mediana. Então, significa que eu tenho uma assimetria nos dados
negativa. E se a gente voltar e olhar isso aqui na horizontal, a gente vai ver que essa assimetria negativa para o lado é a assimetria à esquerda. Se fosse o contrário, a gente teria uma assimetria à direita. Então vamos pegar aqui os dados dos pinguins. Peguei aqui todos juntos. Então o que que a gente olha? Para o histograma, a gente vem aqui e observa que essa é a maior barra, né? A classe modal. Se a gente olhar para os dois lados, para as duas caudas, a cauda da direita é maior, né? Mais alongada do que a da esquerda. A da esquerda cai muito rápido para a frequência zero. Essa aqui não, demora um pouquinho. Então, significa que esses dados têm um comportamento assimétrico à direita. Se a gente vier aqui e olhar para o boxplot, a gente vai ver que a mediana, que é essa barra aqui mais espessa, a altura dela até o terceiro quartil, que é essa daqui, é maior do que a altura do primeiro quartil até a mediana. Então, significa que eu tenho uma assimetria positiva, né? Ou seja, à direita. Então, esse gráfico aqui, o boxplot, ele está confirmando, né, o que a gente está observando aqui nesses dados. Além de nos ajudar a identificar a assimetria, ele também nos ajuda a identificar possíveis valores extremos, né? Aqui nesse caso, é, antigamente o pessoal usava isso para detectar outlier mesmo, né? Valores que têm que ser excluídos da amostra. Então, é criado aqui essas duas barras, tanto antes do primeiro quartil quanto depois. E essa daqui é chamada de limite inferior e essa daqui de limite superior. Então, tudo que for abaixo do limite inferior é considerado outlier e acima do limite superior é considerado outlier. Mas hoje a gente não faz mais essa análise, porque é, porque para você dizer que isso daqui é um outlier e você retirar da sua amostra, você precisa de um estudo é, mais delicado, né, mais detalhado para você fazer isso. Então, simplesmente usar o boxplot não dá para a gente dizer que esses pontos aqui são outliers e remover da nossa, da nossa, dos nossos dados. Então, a gente só considera eles como sendo valores discrepantes, tá? Então, como detectar valores discrepantes? Sim, ele é ótimo para a gente fazer essa análise, mas como detecção de outlier, não, tá? Aqui no caso dos pinguins, você não observa, né? Você tem aqui o limite superior e aqui embaixo o inferior. Não tem nenhuma bolinha aqui abaixo do limite inferior nem do superior. Então, não tem aí um candidato a valor é, extremo, né? Discrepante. E para finalizar aqui, um outro uso do boxplot é você comparar boxplots para verificar se grupos eh, são semelhantes ou não, né? Então, por exemplo, a gente queria saber se as três espécies são diferentes ou não em relação à massa corporal. Então, eu faço um boxplot triplo aqui, colocando os três juntos. E aqui eu vou observar a variabilidade, né, dessas espécies. E o que que a gente observa? Se tiver interseção entre os box plots, por exemplo, aqui no ADELE do Chinstrap, eu tenho uma interseção entre os dois aqui, então a gente diz que existe uma, uma
provável semelhança aí entre essas duas espécies com relação à massa corporal. Já a Gento, ela já não tem essa interseção com os outros box plots. Então, significa que ela é diferente sim, tá? As observações são diferentes sim, tá? E como eu sei isso em termos probabilísticos? É, dentro desses retângulos aqui, desse primeiro retângulo que vai da mediana até o terceiro quartil, lembre que eu tenho 50% das observações. Acima do terceiro quartil, eu tenho, desculpa, tenho 25% das observações e aqui também eu tenho 25%. Entre a mediana e o primeiro eu tenho 25% e entre a, a abaixo, né, do limite inferior, eu tenho 25% das observações. Então, o que que a gente olha? Qual é a probabilidade de eu ter indivíduos que sejam semelhantes com relação à massa corporal, ou seja, eles têm o mesmo tamanho, têm o mesmo peso, mas são de espécies diferentes. E aí que a gente olha para cá. Ó. O do Chinstrap, o terceiro quartil está bem aqui, próximo do limite superior. Tá? Então, o que a gente veria, assim, uma interseção, uma possível interseção o, entre o, entre o Chinstrap e o Gento, seria de no máximo 25%, porque eu tenho aqui, ó, abaixo disso daqui 25% e acima disso 25%, tá? Então, a probabilidade de eu ter um- dois espécimes, né, dois indivíduos de espécies diferentes, mas com a mesma massa corporal, é de no máximo 25%, tá? Já entre a Adélia e a Chinstrap, não. A probabilidade de eu ter eh, indivíduos com a mesma massa corporal nas duas espécies é quase que 100%, né? Porque esse daqui tá, a interseção entre elas está muito grande. Então, essa comparação dos box plots também nos ajuda a determinar algumas questões, visualizar algumas questões probabilísticas, tá? Não dá, né, de fato a probabilidade, mas a gente tem uma ideia. Bom, só uma observação. O Team Strap aqui apareceu com as bolinhas fora dos limites, né? Tanto para menos do limite inferior, né? Abaixo do limite inferior, quanto acima do limite superior. Então, numa, na abordagem clássica do box plot, o pessoal removia esses dois valores da amostra, né? E aí eles consideravam eles outliers, mas não, tá? A gente não joga eles fora. O que a gente vai fazer eles podem ser candidatos a outliers, então a gente vai olhar e vai verificar se esse valor é real ou se ele foi um erro de medida, um erro de registro, tá? Ou algum erro. Se eu detectar que não é um erro, então ele permanece aqui sendo um valor apenas discrepante, tá? Tanto esse quanto esse daqui. Podem haver erros não amostrais aqui dentro? Pode, tá? Mas como eles estão aqui, eles estão dentro, junto com as outras observações, eles não vão fazer é, tanta diferença, não vão causar tanto problema. Agora, se eles estão nos extremos, eles causam problemas, tá? Por isso que a gente só verifica se os limites, os discrepantes superiores e os discrepantes inferiores são erros não amostrais, ou seja, outliers. É só eles que a gente detecta. Os outros daqui é, sim, faz parte do trabalho revisar se os dados foram cal- calculados da forma correta, foram registrados da forma correta, correspondem ao indivíduo corretamente. Então, faz parte, tá? Mas só quem vai causar problema nas nossas contas é esses dois aqui, é o que está acima do limite superior e o limite inferior, tá?
Eles podem causar problemas, tá? Mas não significa que eles vão causar. Por exemplo, a gente calculou média e mediana disso daqui, mesmo tendo valores discrepantes, a média e a mediana não foram valores tão diferentes assim, né? Aqui, ó, esse é o Team Strap. Aqui, ó, a média e a mediana foram muito próximas, foram é, só 33 gramas de diferença. Então, assim, eu tenho valores discrepantes, mas mesmo assim eles não foram significativos para alterar, né, comportamento aqui da média. Bom, e com isso a gente fecha as nossas aulas sobre é, análise descritiva dos dados, e agora a gente vai passar para uma parte mais inferencial. A gente vai estudar um pouquinho de probabilidade, vamos estudar mais sobre inferência e fazer os testes, que é de fato o que nos mais interessa, né? Porque é aquele que vai dizer, não, isso daqui é uma verdade, não, isso daqui é algo falso, tá? E aí a gente encerra aqui nessa aula.